Perfeito, vou para a câmera fechada aqui. Vamos conversar com o nosso colunista Ricardo Noblar, que vai avaliar a vitória, né, de Lula na corrida presidencial. Oi, Noblar, boa noite, tudo bem? Boa noite, você como vai? Estamos Tudo todos de jóia. branco hoje. Todos de branco, né? Pregando paz, né? Isso é a maior declaração de voto que eu já vi na vida, mas enfim. Noblar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente pode, até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou, seja por suas redes sociais, seja pela televisão e rádio. O que a gente pode esperar aí das próximas horas do comportamento de Bolsonaro, que era um temor que acometia muitas pessoas? Olha, eu gostaria de saber, mas o Bolsonaro é o presidente mais previsível que a gente teve. Deu para se ver nos últimos 4 anos. Você podia prever assim, dizer, não, eu acho que ele vai fazer uma besteira agora. Aí ele ia fazer a besteira. Aí você dizia, não, não, mas ele vai fazer uma besteira maior. Aí ele ia fazer. O que o Bolsonaro já devia ter feito a essa altura é o que todos os presidentes democratas e reconhecidamente democratas fizeram quando a apuração chegou a um ponto quase terminal, como estamos, e que o cara perdeu, o outro ganhou. Então ele pega o telefone e liga para o outro e deseja boa sorte, se oferece para colaborar na hora da transição, porque isso vai ser uma hora importante. Se o governo Bolsonaro fizer se comportar daqui até o final, 31 de dezembro, como tem se comportado ao longo desse tempo todo, ou seja, se prevalecer a orientação, se o Bolsonaro continuar sendo o Bolsonaro que nós todos conhecemos, o governo vai criar as maiores dificuldades, não vai abrir as contas para a equipe do Lula. E isso é necessário para que você tenha uma transição pacífica, para que o próximo governo chegue conhecendo melhor a realidade. Mas ainda em se tratando de uma realidade que este governo agora que chega ao fim procurou esconder o tempo inteiro. Se socorreu até de decretos para colocar qualquer coisa em segredo. Então espera-se que o presidente Bolsonaro, pelo menos agora, nesse restinho de mandato que tem, que ele tenha o bom senso, prevaleça o bom senso. Ele pense mais no país do que nele e na sua turma. E facilite o jogo, facilite a transição. Perfeito, Noblar. E até te perguntar um pouco sobre isso. Vendo os resultados que a gente teve nos estados, o resultado para o Congresso, qual é o tamanho que Bolsonaro sai dessa eleição e qual o tamanho do bolsonarismo no Brasil? Eu acho que o tamanho do bolsonarismo é um pouco menor do que esse total de votos que nós vimos. Porque você teve aí, claro, também muito voto que era antipetista, não era necessariamente bolsonarista, mas era antipetista. Não gostava do PT, não gostou do PT, queria derrotar o PT. Chegou no segundo turno, só tinha Bolsonaro, votou no Bolsonaro. Qual é o tamanho exatamente desse voto antipetista neste segundo turno? É muito cedo ainda para dizer. E aí será tarefa mais para os grandes analistas de número fazer isso. Acho que você, então, desse, vamos dizer, de um país partido quase que ao meio ou ao meio, você tem que descontar o voto antipetista, ou seja, esse voto não é bolsonarista. Você tem que descontar também o voto que o sujeito votou ali no Bolsonaro, mas que ele é até bolsonarista, mas não é o bolsonarismo radical, não é o bolsonarista inflamado, do tudo ou nada. Eu acho que esse bolsonarista, por tudo que eu já li, não hoje, mas até agora, ao longo dessa campanha toda, esse núcleo duro, melhor dizendo, do bolsonarista continuou sendo em torno aí de 30%, se tanto. Acrescente-se a esse núcleo duro o bolsonarismo mais moderado, um voto mais de direita mesmo e que só encontrou o Bolsonaro para desaguar nele. E o voto antipetista, que aí também é um outro pedaço. Eu acho que o presidente Lula terá as dificuldades de governar, decorrentes disso, dessa realidade, mas, mas é assim, é mais ou menos assim em toda parte. Você depois começa a compor, você começa a fazer alianças, você só governa
numa democracia fazendo alianças. Isso é em toda parte. E aqui também será assim. E o Lula está chegando já com essa disposição manifestada por ele ao longo de toda a campanha e na construção da sua própria candidatura. Não é de agora que ele disse, olha, esse governo meu, se por acaso eu me eleger, não será um governo do PT. Claro que o PT terá uma participação importante no governo, mas não será um governo petista. Pessoal, não sei se para todo mundo aqui dentro, para mim, o Noblar travou. Não sei se está assim para todo mundo. A gente volta aqui, a gente tenta resolver. Então, como o Noblar, nosso colunista Ricardo Noblar vinha dizendo, né, o Lula ele falou... Olha, ele voltou. Vamos voltar aqui o contato? Oi, Noblar, desculpa, deu uma travadinha. Queria que você continuasse do ponto onde você separou, que foi falando que o Lula declarou durante toda a campanha que não seria um governo do PT, e sim um governo do Brasil. Ele deu o sinal lá atrás, mais visível disso, foi quando ele escolhe o Alckmin para ser seu candidato a vice. Uhum. Quando ele faz isso, ele já sinaliza, olha, temos que formar aqui uma frente grande, ampla, se quisermos derrotar o bolsonarismo. E ele estava certíssimo. Veja como a eleição foi tão estreita, foi tão decidida por uma margem pequena de votos. Eu acho que ele vai governar na linha do que ele prometeu e do que ele construiu a sua campanha. Perfeito. E, Noblar, vamos falar agora um pouco desse futuro governo Lula, né? Ele já começa as negociações. Ele falou que hoje mesmo já vai começar a pensar na composição ministerial. Um nome muito forte é o de Simone Tebet. Você acredita que ela possa entrar como ministra de Lula ou ela vai tentar se desenvolver por um outro caminho para seguir forte em outras eleições? Eu não sei o que se passa na cabeça da Simone, mas eu acho que ela nada teria a perder se ela aceitasse o convite de Lula para ser ministra, de que ainda não se sabe. Eu acho que isso só está na cabeça do Lula, talvez esteja na cabeça dela também. Mas a Simone foi muito importante. Veja como a eleição foi apertada e como seguramente, sem ainda ter como medir neste momento, mas como seguramente a Simone jogou um papel importante. Eu acho muito necessário que a direita se reinvente. A direita não é o bolsonarismo. A direita é a direita liberal, é a direita que sempre teve suas propostas. Essa direita foi engolida pelo bolsonarismo em 2018 e novamente engolida nesta eleição. Eu acho que está na hora da direita se reinventar, declarar novamente, proclamar novamente sua independência e se livrar dessa ala de extrema-direita que quase conseguiu emplacar Bolsonaro pela segunda vez. Perfeito. E, Noblar, nos últimos 3 anos e meio, né, 3 anos e mais um pouquinho aí da gestão Bolsonaro, a gente viveu muitos conflitos. Desde a sua eleição, o Bolsonaro sempre teve muitos conflitos com a imprensa, depois esse conflito foi para o judiciário, teve certo momento que foi também com o Congresso. A gente pode esperar agora um período de maior estabilidade, se é uma tendência que o Lula traga uma maior estabilidade para o país, ou a gente vai continuar vivendo essa intensa fase de conflitos? Não tenho a menor dúvida de que o país vai poder respirar um pouco mais aliviado, pelo menos esse pedaço de país que ganhou essa eleição, e que nós não vamos ter mais esse tensionamento permanente entre os poderes. Estou falando entre os poderes. Não estou dizendo que os bolsonaristas mais radicais vão abrir mão das suas posições, não é isso. Eles vão continuar fazendo exatamente como eles fizeram até agora, já de olho na eleição de 2026. Agora, do ponto de vista do presidente da República, será uma mudança da água para o vinho. Quer você goste, quer não goste do Lula, quer o admire, quer não o admire, ele nunca, quando ele governou, nos 2 mandatos dele, ele nunca pôs a democracia em risco. E o Bolsonaro claramente pôs. Se ultimamente o Bolsonaro tem falado baixinho, aparecido até de camisa branca, dizendo que não vai mexer na composição, não mexeria na composição do Supremo caso se reelegesse, tudo isso é apenas jogada de marketing que ele precisava desesperadamente fazer para tentar se eleger e não deu. Agora, eu acho que a gente vai ter um distensionamento muito grande entre os poderes.
cada um cumprindo seu papel, os três procurando se entender, porque a Constituição diz que os poderes são independentes, mas harmônicos, que devem atuar em conjunto, pensando no bem do país, e eu acho que a gente vai ter isso de volta. Perfeito. E, Noblar, uma figura que ficou muito em evidência, justamente por ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, então, com essas ações da PRF e tudo que aconteceu, o Alexandre de Moraes ficou mais ainda em evidência. Eu queria a sua avaliação sobre o comportamento do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE na condução desse processo eleitoral. Quando o Joaquim Barbosa presidiu o Supremo Tribunal Federal e saiu, se aposentou, ele tinha problemas na coluna, eu acho que tem até hoje e tudo. Se o país começou a ver o Joaquim Barbosa como uma espécie de uma reserva moral da nação, um homem que poderia, a qualquer momento eu digo de uma eleição, se candidatar a alguma coisa com muita chance de vitória. O Joaquim não quis, por uma razão ou por outra, ou por problemas de saúde, ou porque não quis mesmo. Ele foi tentado a se candidatar, ele foi procurado por partidos. Por que é que eu falo isso do Joaquim? Porque eu acho que o Alexandre de Moraes ele sai tão grande, ou talvez maior até, do que o Joaquim saiu de todos aqueles episódios. Eu não estou antecipando nenhuma aposentadoria do Alexandre, não, que tem muito tempo pela frente no Supremo. E talvez tenha paciência, mas ele, sem dúvida nenhuma, sairá como um gigante nesse processo eleitoral. E com muita sorte também, você não faz nada sem sorte, sem ter um pouco de sorte, porque imagina só se o resultado hoje tivesse sido o contrário, um resultado tão apertado como foi esse. Se tivesse dado Bolsonaro, você ia ter de convencer os petistas que a operação ou as operações de bloqueio das cidades feitas pela Polícia Rodoviária Federal hoje não tinha influenciado em nada nas eleições, no resultado das eleições. Ia custar muito para convencer e não ia convencer. Então, o Alexandre, nessa altura, também deve estar respirando aliviado. Primeiro, por não termos tido cenas de violência até agora. Segundo, porque esse resultado significa que, se o Lula perdeu alguns votos por conta das operações da Polícia Rodoviária Federal, não foram votos suficientes para derrotá-lo. Imagina se fosse. Perfeito, Noblar. Eu agradeço a participação aqui do Ricardo Noblar com a gente. Noblar, muito obrigado e me despeço aí. Eu convido todo mundo a acessar o blog do Noblar aqui no Metrópolis. Muito obrigado. Boa noite, boa sorte para todos. Valeu, Noblar. Então, pessoal, conversamos aqui com o colunista do Metrópolis, Ricardo Noblar, que tem aqui o blog do Noblar. Você pode ler no Metrópolis as análises e as informações.